Ô, gente, vamos falar de outra polêmica? Vamos falar de polêmica aqui no nosso programa? Recentemente, o futebol brasileiro, a quarta vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aceitou na noite dessa quarta-feira o pedido do Vasco. Olha isso aí, hein, Tibúrcio, Aelto e Padre. E tirou o controle da SAF das mãos da 777 Partners. E a decisão em caráter de liminar é assinada pelo juiz Paulo Assede Stefan. E a gente recebe aqui no nosso Placar Horizonte hoje a doutora, a advogada Fernanda Soares. Doutora, primeiramente, ela que é especialista em direito desportivo. Ô, doutora, primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E já vou eu queria que você explicasse essa decisão. Como é que funciona isso? A 777, ela pagou pelo Vasco. Aí o Vasco entrou na justiça e agora ela já não tem mais o direito das ações sobre o clube? Boa tarde, doutora. Boa tarde, Léo, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos assistindo, a Elton, Tibúrcio, o Padre Luiz Gustavo também. Uma boa tarde a todos e obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês para conversar um pouquinho mais sobre essa questão. Na verdade, sim, vamos tentar entender o que aconteceu. O que aconteceu hoje não é uma extinção do contrato. O contrato não acabou. O que aconteceu é uma suspensão da exigibilidade do cumprimento do contrato. E como toda suspensão, ela é temporária. Essa situação ela é aplicada quando uma das partes tem, uma das partes do contrato, ele tem algum receio, obviamente fundamentado, de que a outra parte não vai cumprir com o que lhe cabe no contrato, ou seja, não vai cumprir com as obrigações que assumiu no contrato. Quando existe esse receio, você pode ir à justiça e pedir que se suspenda essa exigibilidade do contrato, ou seja, dizer, chega na justiça e fala o seguinte, olha, a parte que eu fiz o contrato com ela não vai conseguir cumprir com esse contrato, tá? Aqui os motivos, te mostro os motivos. Me permita também não cumprir com a minha parte, até que eles ou cumpram a parte deles, ou deem alguma garantia de que de fato vão ser capazes de cumprir. Nesse caso concreto do Vasco, o clube alegou que a 777 teria atuado de forma abusiva no controle da SAF, que a 777 ocultou algumas informações vitais, e aí que é importante lembrar que o Conselho de Administração da SAF do Vasco, ele tem 7 componentes. 5 desses componentes do Conselho de Administração são da 77, 2 são do clube, da associação, do Vasco Associação, né? Então, pelo que o Vasco Associação alega nos autos do processo, é que decisões foram tomadas pelos conselheiros da 777, desses 5 conselheiros, decisões essas que causaram aí um prejuízo importante. A alegação também de que os resultados em campo também, os maus resultados em campo também seriam decorrentes dessa má gestão generalizada, enfim. Todas essas decisões teriam sido tomadas sem que houvesse um diálogo com a associação, que, como eu disse, compõe o Conselho de Administração da SAF. Além disso, o Vasco Associação ele vai trazer também a questão dos desafios que a 777, os desafios financeiros que a 777 vem enfrentando fora do país. Dentre esses tantos desafios, existe a transferência de cota societária da 777 para terceiros, de novo, sem diálogo, sem interveniência do Vasco Associação. Então, vejam que toda essa situação que eu estou trazendo aqui, ela se traduz num cenário que é diferente do que aquele cenário lá de trás, no qual o contrato foi assinado. É por isso que a justiça entendeu que é justificável o pedido do Vasco Associação. Então, assim, se lá atrás a 777 assumiu o compromisso de fazer um investimento financeiro significativo no Vasco, de recuperar São Januário, e hoje já não tem mais uma situação financeira que é capaz de cumprir com esse compromisso, bom, então que, por enquanto, se suspenda a exigibilidade do contrato e afasta-se a 777 do controle acionário da SAF do Vasco. O controle da SAF, então, ela vai passar inteiramente à associação. De novo,
pelo menos por enquanto, o contrato ainda existe, a SAF ainda existe, não voltou para a associação, nem nada disso, é uma medida temporária. A 777 vai ter a oportunidade de cumprir com o que foi estabelecido no contrato ou de dar garantias. E aí voltaria o status quo, voltaria para o controle do Conselho de Administração da SAF. Mas uma questão, doutora, claro, isso aí é algo que é novo aqui para todos nós. A SAF é um projeto muito novo para o Brasil e agora essa questão envolvendo o Vasco. Mas isso aí não pode se abrir um precedente para outras SAFs aqui no Brasil, não, doutora? Como você disse, Léo, é tudo muito novo. Eu acredito que não. Eu acredito que é uma situação particular dessa questão da 777. Eu acho que se as alegações do Vasco Associação de fato forem pertinentes, parece ser um descumprimento de contrato por parte da 777. Então, assim, é um precedente no sentido de normal, do tipo, olha, eu entrei no contrato e a outra parte não está cumprindo, a outra parte não está com problemas que não tinha antes, num cenário que não era verdadeiro antes, e agora tem, e agora não consegue cumprir esse contrato. Se você tem situações similares em outras SAFs, certamente isso também vai acontecer. Agora, se não, se você tem SAFs, se você tem processos nas quais as duas partes cumprem com o que foi estabelecido, há investimento, enfim, e que não mude a situação financeira de uma das partes de forma muito drástica, como no caso parece estar acontecendo com a 777, aí a relação continua de uma forma tranquila também. Eu não acho que isso seria um efeito dominó para as outras SAFs, sabe? Ô, doutora, o nosso Roberto Tiburcio tem uma pergunta para a senhora aqui. Ô, Tiburcio. Doutora, rapidamente, até devido ao nosso tempo, a informação que chegou para mim que foi muito maquiada a situação do Vasco para 777. Eles gastaram aí em 100 dias 120 milhões. E estão gastando, acertando ou não, segurando o Vasco, porque a situação do Vasco era terrível. Se sai a 777 do Vasco, ela sai no vermelho com prejuízo, eu sei que está suspenso agora, mas se sai amanhã, doutora, ela fica com prejuízo para ela e o Vasco fica com os bônus? Rapidamente, por favor. Não, ela não sai no prejuízo, ela fez um investimento, há um contrato, e nesse contrato você tem duas partes, né? Essas duas partes têm obrigações. A 777, ao que parece, com essa situação que nós estamos vendo hoje, a 777 não cumpriu com as suas obrigações neste contrato. Se esse contrato for rompido, que, de novo, não é isso que aconteceu aqui, se esse contrato eventualmente for rompido, a 777 não vai... não é que ela vai sair perdendo, mas ela fez um investimento, ela assinou um contrato e não cumpriu com esse contrato. Portanto, esse contrato vai ser desfeito por descumprimento, se for o caso. Tem mais pergunta, doutor. Ailton Aleixo também, nosso comentarista aqui, quer participar da roda. Pois não, Ailton. Boa tarde, doutora. Essa SAF está muito complicada. Inclusive, eu peguei uma informação aqui agora, que a Justiça da Bélgica bloqueou os ativos da 777. Né? A gente sabe que a liminar ela pode ser cassada. E a 777 ela tem que fazer um aporte de mais de 200 milhões agora em setembro. Só que os ativos agora estão bloqueados. A senhora acha que agora vai ser difícil dessa liminar ser cassada? Como que pode se dar esse trâmite? Ailton, é justamente por isso, esse é um dos motivos pelos quais a Associação Vasco entrou com essa medida sobre a qual a gente está comentando hoje. Veja, no momento do contrato, você tinha um cenário, ou seja, a 777 se comprometeu a fazer investimentos e, pelo compliance, pelo due diligence que foi feita, a associação entendeu que essas promessas da 777 poderiam ser cumpridas, e hoje o que se vê é um cenário diferente. Então, veja que é muito justificável você ter esse cenário seguinte: olha, a 777 está com contas bloqueadas na Bélgica, está respondendo processo de fraude nos Estados Unidos, então é uma situação em que há um temor, e é esse temor é muito fundamentado, de que aqui no Brasil a 777 não vai ter mais condição de investir o dinheiro no Vasco que eles prometeram investir. Então é bastante fundamentado esse temor, visto o que está acontecendo fora do país. Então é por isso que essa medida foi feita. Então, disse, olha,
a gente afasta o pessoal do controle acionário, então é só isso que aconteceu, saiu do controle acionário e agora a associação volta para o controle da SAF. A SAF ainda existe, quem está administrando é a associação. Essa situação que você está desenhando aí, Aelton, também certamente serviu para fundamentar essa decisão de hoje. Doutora, eu vou te agradecer e já deixar aqui um convite para que a senhora venha ao nosso estúdio aqui para prestar mais esclarecimentos, porque esse assunto é de muita relevância e elucidou muito bem aqui as nossas dúvidas, tá? Muito obrigado, uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, fico à disposição para estar presencialmente aí com vocês. Muito Legal. obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Fernanda Soares, especialista em Direito Desportivo.